Agora, entrevista do dia. O projeto social Bom Pastor vai receber nesta terça-feira a encenação da Paixão de Cristo. A apresentação está marcada para 7h30 da noite, na sede do Bom Pastor, na Vila das Graças. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar aqui no nosso Jornal da Rede, com muito prazer, recebendo aqui o ator Fábio Rocha e também o vice-presidente do projeto, não é isso? O Wellington Salgado, a quem nós cumprimentamos aqui. Bom dia, tá tudo bem, Salgado? Bom dia, Pedro, bom dia, Bruno. Mais uma vez, Pedro, bom dia a toda a nossa audiência. Mais uma vez eu agradeço muito essa oportunidade, né, de você estar abrindo esse espaço para a gente estar divulgando as ações que o Serviço Paroquial de Assistência, a Obra Social Bom Pastor, realiza aqui na cidade. Bom dia, Fábio, obrigado pela presença, viu, Fábio? Bom dia, Bruno, bom dia, Pedro, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos também que estão nos ouvindo. Que alegria, eu sou responsável hoje por esta encenação da Paixão de Cristo. A gente está aqui para divulgar um pouco, poder partilhar um pouco dessa experiência e convidar a todos a fazer essa experiência cristã, experiência de comunidade cristã. Perfeito. Se vocês me dão licença, antes até da gente falar sobre a encenação, né, que é o motivo, inclusive, principal da vinda de vocês, alguma coisa, Bruno? Não. Antes até da gente falar, né, eu gostaria apenas de falar um pouquinho sobre o Bom Pastor, mais um pouquinho aqui para a população saber do trabalho. Sim. São 73 anos do trabalho, né, do Bom Pastor ali na Vila das Graças, né? Foi criado pelo padre José Luiz Pereira Ribeiro. Há 73 anos, o padre Zé Luiz, né, que é nome, inclusive, da avenida principal da Vila das Graças. Né? Muito bem. Mas eu perguntaria para você, o Salgado, depende muito do pároco, a estabilidade e o sucesso da casa, né, da instituição, do Bom Pastor, se não houver realmente uma atividade intensa por parte da igreja, isso reflete em dificuldade, né? Porque eu estou perguntando para você, porque o Bom Pastor ele teve uma fase excelente quando o padre Afonso, né? Até perguntava para você se foi criado pelo padre Afonso, porque o padre Afonso chegou lá e impulsionou o Bom Pastor, né? Sim. Eu gostaria, até inspirado nessa lembrança, de perguntar para você: é importante a participação da igreja ali da Vila das Graças, do pároco, do responsável pela paróquia, para o sucesso do Bom Pastor, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, tem tudo a ver, Pedro. É assim, a paróquia Santíssima Trindade, hoje ela tem 3 comunidades religiosas e um braço social, vamos dizer assim. Então são 4 comunidades. Então, as 3 religiosas são a Igreja da Vila das Graças, né? A Santa Rita de Cássia, na Vila Marli, e a São Francisco Xavier, ali na Vila API. Então, essas 3 são 3 igrejas, onde o Padre Tomás é o presidente, e o Bom Pastor é a 4ª comunidade, só que ela é o braço social dessas outras 3 igrejas. Então, se alguma pessoa necessitada vai numa dessas igrejas, eles encaminham lá para o Bom Pastor. E da mesma forma, quando há alguma doação de alimento, roupas, alguma coisa assim nas igrejas, elas são também direcionadas lá para o Bom Pastor. Você citou 2 nomes muito importantes, né, na obra social o Bom Pastor. Primeiro, o padre Zé Luiz, que é um visionário, é um homem assim que está muito além do tempo dele. Ele construiu a escola paroquial, toda aquela estrutura que nós temos hoje, a propriedade ali do Bom Pastor, foi através dele que foi conseguido. Então, morreu muito cedo, né? E muita gente não sabe, Pedro, o padre Zé Luiz foi quem idealizou e começou as moto-romaria para Aparecida. Isso aí lá nos idos das décadas de 60, né? E ele fazia moto-romaria com as famílias, né? Então é uma pessoa assim, muito além do tempo dele. E aí, Aliás, ele foi sepultado em Pindamonhangaba. E foi o maior féretro que eu já vi em toda a minha vida. Eu não vi coisa parecida. Porque eu morava ali no Jardim de Jaraguá, no bairro da Água Quente. Eu lembro como se fosse hoje o féretro, né? Então passou o carro ali funerário e começaram a ser seguido pelos automóveis.
conta, obviamente que eu não tenho a confirmação disso, mas de que o corpo dele já estava no cemitério e os carros, a extensão de carros pela rodovia ainda estava em Taubaté. Olha só. Então você veja o número de carros Nossa. que acompanhou, foi o maior féretro que eu já vi até hoje. Né? E falava-se, inclusive, da Igreja Católica estar em estudo, né, para santificação de padres. Luiz, já ouvi isso, eu não sei se é real, se isso está acontecendo ou se vai acontecer, não sei. Mas foi um padre realmente muito amado, muito querido aqui em Taubaté, que ajudou muitas pessoas. Muito competente, sabe? Como eu falei, além do tempo dele, né? Os senhores devem conhecer a escola paroquial. Lá Sim. tem um anfiteatro que hoje em dia ele está no padrão praticamente aqui do Metrópolis. Né? É um anfiteatro, muitas salas de aula. Eu, inclusive, né, para mim hoje estar como vice-presidente de Bom Pastor é uma honra, porque eu me formei no paroquial, desde do primário até a 8ª série eu estudei lá. Então hoje esse trabalho que eu faço, eu penso até que é um reconhecimento, é um retorno que eu estou dando para o local onde eu me formei, né? E então o Padre Zé Luiz é uma pessoa assim fantástica. Inclusive nós temos um projeto de fazer uma moto-romaria até o túmulo dele, e lá a gente fazer uma celebração. Isso era um sonho do Padre Fred, só que o Padre Fred saiu e nós não conseguimos fazer. E o Padre Ranieri, já falei para ele também, ele tem essa intenção da gente estar valorizando essa figura taubatiana, sabe, Pedro? Ele é uma personalidade que eu não vejo ser falado tanto aqui na história de Taubaté, mas ele é uma personalidade muito importante aqui na cidade. É verdade. E depois, cada pároco que teve lá, eu vejo que cada um deu assim, mais visão para uma área ali da paróquia, né? O Padre Fred agora, por exemplo, ele pegou o paroquial que estava praticamente em ruínas e ele levantou o paroquial. Toda a gestão, vamos dizer assim, do Padre Fred, foram 7 anos, ele reergueu a escola paroquial, a ponto até de, acredito, faltam alguns laudos, né, algumas autorizações, a ponto até de voltar a ter aula ali. E estava bastante degradado aquele prédio. Então o Padre Fred, ele teve uma visão bem assim, ligada à escola paroquial que fica do lado da igreja de Vila das Graças. Pois é. E agora você falou bem, né, o Padre Afonso, né, na época que ele foi pároco também, ele deu uma cara nova lá. Quem vai hoje lá no Bom Pastor, percebe um prédio onde nós temos um auditório para 200 pessoas, temos 3 salas no piso superior, toda de granito, uma coisa de muita qualidade, onde lá nós temos aula de pilates, nós temos um laboratório de informática, estamos montando agora também um estúdio fotográfico. E mais lá no fundo, onde vai ser o ponto principal da nossa encenação, tem um palco, acho que o Bruno já viu, né, o Bruno? Um palco que ali eu digo assim, dá para fazer um show ali falar um grupo que eu gosto, do U2, porque é muito grande o palco, né? Então, tudo isso foi na gestão do Padre Afonso, né? Ele teve essa visão de transformar aquele espaço, que é muito bem localizado na cidade, né? Vila das Graças, hoje ela ocupa praticamente uma área de fácil acesso para todas as regiões da cidade, praticamente. Então, ele teve essa visão e construiu, né? Fez uma reforma muito grande. Então, você falou muito bem, né? Temos 2 padres, né? Muito assim, muito ligados ali. O Padre Zé Luiz, que criou, e o Padre Afonso, que realmente deu assim um up ali no Bom Pastor. Muito bem, Bruno Lemes, agora vamos falar sobre a encenação Paixão de Cristo, então amanhã, isso, né, Bruno? Exatamente, a partir das 19h30, lá no Bom Pastor, né, na sede principal ali na rua José Vicente de Barros, e o Fábio coordena essa encenação, vai encenar Jesus, né, nessa apresentação. Fala um pouquinho a respeito de, primeiro, como foi esse trabalho de elaboração de todo o corpo de atores, de pessoas que vão fazer parte, e também a parte cenográfica, né, que é importante dentro de uma proposta como essa. Bacana, Bruno. Eu gosto de dizer que tudo nasceu na igreja mesmo, né? Nós começamos essa encenação da Paixão de Cristo no ano de 2015, na paróquia Espírito Santo, no bairro da Gurilândia. E na ocasião eu coordenava um grupo de jovens na paróquia, e o padre Toninho, que já é falecido, ele faleceu na pandemia, infelizmente, com Covid, ele me convidou para fazer uma encenação da Paixão de Cristo. E naquela ocasião eu não tinha nada nem ninguém. Mas eu me senti muito impulsionado e fortalecido para que eu pudesse começar algo. E aí nós começamos,
Em 2015 ali nós fizemos a primeira encenação na Gurilândia. Eu convidei um grupo de amigos do movimento Aldeias de Vida, que faz parte da Igreja Católica, e aí nós começamos a emprestar roupas, a fazer roupas com o nosso próprio dinheiro. Os primeiros palcos foram construídos de andaime, madeirite, tudo muito simples. O som, não havia muita qualidade no som. As luzes também eram luzes muito simples. E a gente veio fazendo aí na Paróquia Espírito Santo todos esses anos. Fizemos também na Paróquia Sagrada Família. Também já fazemos há bons anos na São José Operário, em Taubaté. E esse ano, pela primeira vez, nós estamos fazendo no Bom Pastor. Estou aqui com o Salgado por isso, é uma alegria receber o convite do Salgado, né? E essa minha carreira, entre aspas, de ator, ela nasce mesmo pela necessidade da evangelização. Então, eu faço de maneira voluntária, com a identidade sempre de evangelizar, construir uma identidade cristã na comunidade, anunciar os textos bíblicos através da arte. E todo o contexto ali que nós temos de estrutura, infraestrutura, roupas, tudo é providência, tudo é providência. Uma pessoa doa, uma outra pessoa ajuda e a gente tem construído a encenação assim. Que bacana. E agora essa apresentação no Bom Pastor, como que está os preparativos, como estão os preparativos para a apresentação? Intensos, nós estamos com muito trabalho para fazer, o local é grande. Então, para você que está ouvindo, pode ter certeza, será um belíssimo evento. Nós estamos caprichando ali na infraestrutura, palcos, cenários, para que as pessoas façam uma experiência mesmo com a pessoa de Jesus Cristo, né? Nós temos hoje aproximadamente no elenco umas 60 pessoas que estarão fazendo as cenas, interpretando ali, e o espaço é grande para acolher muita gente. Já temos ali pouco mais de 60 pessoas no elenco. Não, mas quantos atos tem a encenação? Quantas cenas, né? Quantos Isso. atos, né? É. Ali nós teremos ao menos umas 7 cenas. Ao menos umas 7 cenas, né, da paixão de Jesus Cristo. Uhum. O que nós fazemos, né, para que o ouvinte possa entender? A encenação já começa com Cristo, já com seus 33 anos de idade, ou mostra Cristo criança? Como é que é? Bacana, Bruno. Boa pergunta. A nossa encenação ela começa no Horto das Oliveiras, quando Jesus ele sofre a sua agonia. Vai para fazer o seu retiro, né? Exatamente. Já com 33 anos, né, a encenação já começa nesse momento em que ele começa a sofrer de fato a sua paixão. Sim. No Horto das Oliveiras ali. Então é uma encenação muito focada na paixão de Jesus Cristo, né? A Igreja Católica, por tradição, ela contempla as 14 estações, né, que ali se referem ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus é importante exaltar, né, nessa entrevista, que não é algo melancólico, mas o sofrimento de Jesus é a vitória de Jesus sobre o mundo, é a vitória de Jesus sobre o pecado. Então a cruz, ela não é um sinal de derrota, mas um sinal de vitória do amor que Jesus Cristo tem por cada pessoa. Que surgiu com a ressurreição, né? Porque ali ele deu sentido realmente da continuidade da vida, né? Que a gente tem que realmente acreditar que viemos e voltamos, né? Voltamos ao Pai, né? É isso. Acho muito bacana. O interessante, viu? Eu até falava esses dias, né, sobre o assunto. Eu acho que é a peça de teatro mais antiga que nós temos conhecimento, né? A encenação, a Paixão de Cristo, ela tem exatamente são no mundo todo, né? E o Brasil, em alguns locais do Brasil, com muito sucesso, inclusive até fortalecendo o turismo desses municípios e cidades, né? Mas ela não perde o seu conteúdo, né? Porque embora você tenha assistido, por exemplo, o filme várias vezes, a peça várias vezes, a encenação várias vezes, não tem como você não se emocionar, né? Então eu acho isso divino, né? Literalmente falando, divino, né? Você não tem como você não se emocionar com a história, com a vida de Jesus, não é isso?
De fato, Bruno, é muito emocionante, né? Você dizia que a peça é antiga e, de fato, a Semana Santa ela é celebrada pela Igreja, ao menos aos dados históricos que a Igreja Católica tem desde o século III. Aproximadamente no ano 250 já existem dados históricos que mostram que a Igreja Católica já celebrava uma Semana Santa, que tinha outros nomes, mas era uma semana especial da fé, então é muito antigo, e esses teatros eles acontecem desde muito tempo assim também, porque antigamente não existia Sagrada Escritura, Bíblia, como nós vemos hoje. Então a fé ela era transmitida de outras formas, né? Com teatro, com a tradição oral. Então isso é muito antigo e, como bem disse o Bruno, não perde o seu brilho, a sua beleza. São quase 60 integrantes, né? Isso, Bruno, hoje tem 60 pessoas. Agora eu gostaria de perguntar para você também o seguinte: é difícil você produzir uma peça como essa? Requer realmente muitos detalhes, o vestuário, o palco, a cena, inclusive. É difícil ou não é tão difícil assim? Bruno, é difícil, é um dos eventos que a gente realiza que dá mais trabalho, porque exige toda uma infraestrutura por trás da cena. Veja bem, a gente tem uma equipe de infraestrutura que fica responsável pelos deslocamentos dos palcos, também a montagem dos palcos, e eles ficam responsáveis pela montagem das cruzes também, essa é a equipe de infraestrutura. Nós temos uma outra equipe de som e iluminação, que fica responsável só por som, por iluminação. Temos uma outra equipe de camarim que fica responsável por roupas, que fica responsável por vários detalhes dos atores, dando suporte aos atores. E a parte da direção do roteiro é a minha parte. Então eu faço a direção do roteiro do evento, né? É bom lembrar que a Paixão de Jesus Cristo, ela é completa no filme do Mel Gibson, aquele filme Paixão de Cristo, muito bom, né? Aquele filme que foi sucesso ali. Foi sim, é algo ele assim, arrebentou, né? Foi muito bom o filme. Um filme premiado, inclusive. Filme premiado. De Mel Gibson. Teve a participação, né? Foi interpretação do Mel Gibson e a direção do próprio Mel Gibson. Né? Ele foi muito premiado com esse filme, que é uma referência mais jovem da história, né? Pedro, do histórico. Um detalhe, se me permite, até comentei com o Fábio esses dias. Eu já assisti várias vezes aquele filme, sou apaixonado por aquele filme também. E tem uma cena onde Jesus vai receber a primeira martelada de prego na cruz. Aquela mão é do próprio Mel Gibson, do diretor. Olha só. E entrevistaram ele porque que ele quis, né, participar do filme. Ele falou assim que toda aquela trajetória de agonia de Jesus são os nossos pecados, né? São os pecados de cada homem que viveu antes de Jesus e depois dele, que Jesus estava pagando o preço. Então ele como pecador que todos nós somos, ele se sente também dando uma martelada na mão de Deus em razão do seu pecado, né? Então eu acho que ele teve assim uma visão muito, muito interessante, né? Mais alguma coisa, Bruno? Em relação à estrutura para receber o público, como que está essa situação lá no Bom Pastor? Quem quiser assistir, como que deve fazer? Só para as orientações dos ouvintes que têm essa vontade de acompanhar essa encenação. Bom, Bruno, lá nós estaremos com os portões fechados para carro. Então as pessoas devem, né, chegar um pouco mais cedo, se possível, né, estacionar ali no entorno do Bom Pastor. Só vai poder entrar pessoas a pé, até para que, né, dê lugar assim, para mais pessoas assistirem. Hoje nós estaremos concluindo a montagem dos palcos. Amanhã finalizaremos a parte de decoração, de deixar, né, cada palco, né, no seu aspecto o mais próximo possível, né, de uma realidade. Então nós teremos o palco do Horto das Oliveiras, o Palácio de Pilatos, Palácio de Herodes, e teremos lá o morro, né, aquela pedra onde Jesus foi crucificado. E só fazer eu não assisti a peça do Fábio ainda, né, e fiquei muito entusiasmado quando, né, soube do projeto dele e a gente foi se conversando. Eu sinto, sabe, Bruno, sabe, Pedro, que eu sinto que quem estiver presente é como se a pessoa tivesse feito uma viagem no tempo, porque nós não vamos assistir a peça, nós vamos interagir, as pessoas estarão no meio. Você vai ver o Fábio, né, enquanto Jesus, passando no meio das pessoas, junto com os guardas. Então, assim, vai ser algo diferente do que as pessoas estão, né, acostumadas a ver, né? Você vai ter uma participação, você não vai ser passivo, né? Você vai estar acompanhando mesmo. Ok.
Parabéns, parabéns, Fábio Rocha, ator, e o Wellington Salgado, que é o vice-presidente do projeto Bom Pastor. Achei até que era o presidente, mas ele estava falando para mim que a presidência é do padre, é do pároco, né? Isso, exatamente. Então, mas quem administra é o vice. Isso, a gente, né, fica ali, né? O bom pastor, o vice, como diria Jô Soares, serve para alguma coisa, né? O vice não serve para nada. No bom pastor nós trabalhamos bastante. O bom pastor é o vice que manda. A gente leva para o padre os problemas já possíveis resolvidos, né? Muito obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado pela presença.